Missionário, faz favor. Glória a Deus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. E votos de um ano mais do que abençoados a toda a igreja. Creio ser o primeiro dia do ano em que vejo os irmãos e, portanto, tem uma bênção muito grande estar no meio de vocês, amém. Curva o seu rosto, vamos orar em nome de Jesus. Pai, antes de começarmos a nos debruçar sobre a sua palavra, eu quero humildemente me colocar diante das tuas mãos, ó Pai, para reconhecer quão pequeno sou, ó Pai, em frente, ó Pai, diante dessa tamanha assembleia, ó Pai. Senhor, pessoas aqui, ó Pai, com várias necessidades, ó Pai, e atitudes de coração, vieram para ouvir a tua palavra. Por isso, Pai, eu quero me dispor, ó Pai, como apenas um vaso, como um instrumento a ser usado em tuas mãos, ó Pai, para abençoar a vida do teu povo, Senhor. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que Satanás não roube essa mensagem e que ela produza, Senhor, fruto, ó Pai, e atinja o propósito para o qual ela está sendo enviada. Pai, é no teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, igreja. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Evangelho segundo nos escreveu Lucas. E enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pelos anjos da igreja, pastor João, pastor André. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso líder, o irmão Antônio Mário Menezes Cornélio, líder da União Masculina, não é? Pelo trabalho que tem vindo a empreender a nível da União. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a todos vocês, em nome de Jesus. Se a igreja achou, diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor na altura do versículo 12. Lucas capítulo 6 e começaremos no versículo 12. Diz assim a palavra: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Versículo 14. Simão, ao qual também deu o nome de Pedro, seu irmão Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. 17. E descendo Jesus com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, e toda a Judeia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Palavra do Senhor, amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Amados, eu fui indigitado hoje para falar acerca do tema que, apesar de não estar presente fisicamente por causa de algumas condições impostas, mas podemos acompanhar em espírito, não é, aquilo que nós podemos vivenciar ao longo de toda a semana. E antes de começarmos a degustar a palavra de Deus, eu gostaria que você saísse daqui com 3 palavras bem assentes em seu coração. A primeira palavra que eu gostaria que você memorizasse é o verbo vir. Repita comigo, vir. Vir. A segunda palavra que eu quero que vocês meditem é a palavra chamou. Chamou. E a terceira é a palavra viver. Viver. Glória a Deus. Amados irmãos, nós queremos hoje falar sobre a obediência a Deus por parte dos seus discípulos. Amém? A obediência por parte dos seus discípulos. Ou seja, discípulos de Jesus obedecendo ao seu mestre. Discípulos de Jesus obedecendo ao seu mestre. Como os irmãos já puderam ver, que mesmo ao longo da escola bíblica dominical, não é? A tônica aqui é sobre a obediência, sim ou não? A tônica aqui é sobre a obediência. E nós começamos, amada igreja, a ler um texto da Bíblia Sagrada, aonde o irmão Lucas, o médico amado, começa dizendo que naqueles dias, aleluia, amém. Quais dias, diácono Frank? Naqueles dias, diz a Bíblia que Jesus, glória a Deus, naqueles dias, Jesus retirou-se e foi para o monte. Jesus foi ao monte com um propósito específico. Diz o texto sagrado, para
para orar ao Pai. Orar ao Pai, e ele diz a palavra que passou a noite orando a Deus, orando a Jesus. Por que que o texto diz e acentua naqueles dias? É importante para mim explicar para vocês o contexto, por que que a palavra começa aqui naqueles dias. A Bíblia diz aqui, amados irmãos, do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 11, que Jesus começara a enfrentar críticas por parte dos líderes religiosos, neste caso os fariseus e escribas. Os fariseus e escribas queriam matar Jesus, queriam elaborar um plano para ver como tirariam a vida de Cristo, a vida do Senhor. E Jesus diz a palavra que, percebendo-se da situação e não desejando enfrentar-lhes ou lutar com as suas próprias forças, a palavra diz que ele retirou-se para o monte. Só aqui nós já aprendemos uma lição. Aleluia, amém. Jesus vai para o monte com um propósito. Propósito esse que é de orar, e passou a noite em oração. Então isto significa, amados irmãos, quando começarem a criticar-te, quando os desafios se levantarem, quando os problemas vierem, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos retirar com o fim de orar. A primeira lição que nós aprendemos é essa. Jesus, naqueles dias em que estava a ser fortemente criticado. Mas por quê? Porque era acusado por ter quebrado a lei do sábado. Ele curou no sábado. Havia um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E ele, diante de toda a igreja, disse: estenda a tua mão. E o homem estendeu a mão e foi curado. Os seus discípulos estavam no campo colhendo espigas. E os escribas e fariseus criticaram eles. Então diz a palavra que os judeus, os fariseus, começaram a elaborar um plano para tirar-lhe a vida. E Jesus muito sabiamente retira-se para o monte e ora. E a Bíblia fala que depois do amanhecer, ao amanhecer, Jesus chama os seus discípulos. E aqui onde eu quero começar, amados irmãos. Ao amanhecer, Jesus fez o quê? Chama os seus discípulos. Nós lemos no versículo 13 que lá embaixo havia uma grande multidão do povo. Havia grande multidão de pessoas que vinham a Jesus, mas com um único propósito, diz a palavra, para serem curados das suas doenças, aqueles que eram atormentados de espíritos. Jesus está lá em cima, chama os seus discípulos. O que é que nós podemos aprender aqui, amada igreja? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é com o chamado de cada um de nós. Aleluia, amém. Cada um de nós certamente nessa manhã recebeu um chamado. Aleluia, amém. Você sabia que você tinha um chamado? Amém. Cada um de nós nesta manhã recebeu um chamado. Jesus, antes de descer, ou seja, lá no monte onde ele estava, sabia que faria uma grande decisão da sua vida. E ele dedicou a noite inteira em oração ao Pai, por tua causa e por minha causa. É aqui onde começa, amados irmãos, a importância do discipulado. Amém? É aqui onde começa a importância do discipulado. Por causa da importância que o discipulado representa, foi necessário para Jesus dedicar uma noite inteira. Jesus não dormiu, porque queria acertar o alvo, a tua escolha e a minha escolha. Aleluia, amém. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas na vida. Às vezes nós não buscamos o parecer do Pai, não buscamos o conselho de Deus antes de tomar decisões. Mas nós aqui já aprendemos que para decisões importantes é necessário dedicarmos tempo para ouvirmos o conselho de Deus. E diz o texto que ele chamou cada um pelo seu nome. Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas. Isto implica dizer, amados irmãos, que Jesus conhece a cada um dos seus discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, amados irmãos, eu quero lhe dizer nessa manhã que Jesus conhece o seu nome. Você pode estar escondidinho, parece que ninguém presta atenção, mas eu quero dizer que Jesus conhece. Ele escolheu a dedo a cada um dos seus discípulos. Irmão Frank, o que é um discípulo? Eu quero louvar a Deus porque já vão cerca de 4 anos que nós temos
meditado sobre essa temática nos cultos da União Masculina às 6 horas de todas as terças-feiras, segundo a visão que o nosso líder, irmão Tó, tem nos levado a refletir. Irmão Franco, o que é um discípulo? É importante explicar para vocês o contexto de onde essa palavra surgiu. A palavra discípulo, amados irmãos, a começar do mundo secular grego, eles chamavam discípulo como alguém que era um aprendiz. Um artesão que fazia artes, fazia obras de artes, tinha um aprendiz que o seguia, que aprendia do seu mestre. Então, um discípulo é um mestre, um discípulo é um seguidor. Um discípulo é um aprendiz, aquele que aprende, aquele que ouve, aquele que recebe as instruções do seu mestre e procura viver a sua vida, pautar a sua vida em relação àquilo que ele aprende. Aleluia, amém. Então, discípulo, amados irmãos, é alguém que toma a decisão séria de seguir o seu mestre, andar nos caminhos do seu mestre. Jesus escolheu a dedo cada um dos seus discípulos. E eu quero mais uma vez mostrar para vocês o primeiro objetivo da escolha dos seus discípulos. Aleluia, amém. Vocês podem notar que lá embaixo está uma grande multidão do povo. Mas aqui em cima, Jesus está a escolher os seus discípulos. Porque Jesus quer pessoas sérias para segui-lo. Jesus não quer pessoas que venham a Ele apenas por causa das suas situações mal resolvidas. Essas pessoas, grande multidão do povo, já estavam lá embaixo. O irmão que está presente aqui nesse culto, você faz parte de que grupo de pessoas? Você faz parte do grupo desses 12 que foram escolhidos por Jesus? Você faz parte da multidão do povo que estava lá na planície? De que grupo você faz parte? Eu quero lhe dizer que Jesus está à procura de discípulos que estejam comprometidos. Porque o discípulo é aquele que está verdadeiramente comprometido com o seu mestre. Se não há esse compromisso sério, pessoas há que vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não se verifica uma mudança radical. Por isso Jesus chamou, o primeiro verbo que nós temos que decorar aqui, amados irmãos, é ouvir. E Jesus disse que ninguém vem para Ele, se pelo Pai não lhe for concedido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que você e eu, nós fomos eleitos, aleluia, antes da fundação do mundo para as boas obras. Ou seja, a tua vocação, a minha chamada, aconteceu antes da fundação do mundo. Jesus já conhecia que você nasceria. Jesus já sabia que você viria ao mundo. Por isso Ele preparou essa chamada. Chamou a si próprio. A nossa chamada, amados irmãos, como discípulos de Jesus, vem da essência do próprio Deus. Aleluia, amém. Chamou a si próprio aqueles que Ele quis. E o primeiro propósito, eu sempre digo, Marcos, capítulo 3. Se o irmão puder projetar, projeta. Marcos, capítulo 3, versículo 12 e 13. O propósito, o primeiro propósito de um verdadeiro discípulo de Cristo. Marcos, capítulo 3. Glória seja dada ao nosso Deus. Capítulo 13. O que diz? Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que Ele quis. Quer dizer que foi da vontade de Deus. A nossa presença no reino de Deus não depende das nossas obras. Não foi nós quem o escolhemos. Jesus disse que não foram vocês quem me escolheram, mas eu vos escolhi para que vades e produzais fruto. Aleluia, amém. Chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram diante dele. Em outras versões diz assim, para estarem com Ele. Aleluia, amém. Mas o primeiro propósito de um verdadeiro discípulo de Jesus é o desejo de estar com Jesus. Aleluia, amém. É o desejo de estar com Jesus. Se você não nutre em seu coração esse desejo ardente de habitar na presença de Deus, eu não sei se você é um discípulo verdadeiro. Chamou a si aqueles que Ele quis. Primeiro,
para estarem com Ele. E o segundo propósito no versículo seguinte diz que para que os enviasse a pregar, para que os enviasse a pregar e exercer autoridade sobre os espíritos. Então, nessa manhã, amados irmãos, cada um de nós poderá fazer uma análise de que tipo de discipulado você e eu vivemos. Hoje, muita gente faz confusão entre um discípulo e um apóstolo. Antes do apostolado, antes da vida ministerial, muitos querem fazer a obra de Deus, muitos querem servir Deus no ministério, mas se esquecem que primeiro é necessário habitar na presença de Deus. Antes de ser comissionado para pregar, Jesus chamou a eles para que estivessem com Ele, aleluia, e os enviasse a pregar. Então eu percebo que muitas pessoas não têm o desejo de servir Deus, não têm o desejo de fazer a vontade do Pai, trabalhar na seara de Deus, porque não têm desfrutado da presença de Deus. Porque um verdadeiro discípulo de Cristo habita na presença de Deus e não tem como não cumprir a missão, a tua vocação, o propósito para o qual você foi chamado. Aleluia, amém, amados irmãos. Hoje queremos falar sobre a obediência. E aqui é onde queremos entrar para a segunda parte da nossa pregação, da mensagem que o Senhor colocou em nosso coração poder partilhar com vocês. Nós já vimos que um discípulo é alguém que vem até Jesus. Ninguém pode se tornar um discípulo sem, em primeiro lugar, vir até Jesus, que significa a nossa conversão. Você vem a Ele, você se entrega com amor sincero, com amor total diante de Deus. E em segundo lugar, você recebe o seu ministério ou a sua função. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, nós viemos a Ele, chamou até si aqueles que Ele quis. E eu quero crer que todos nós nessa sala já aceitamos o chamado de Deus. E se você está aqui ainda não aceitou o chamado de Deus, você ainda não entregou o seu coração a Deus, nessa manhã você tem a oportunidade de o fazer e se tornar um seguidor de Jesus. Aleluia, amém. Chamou a si aqueles que Ele quis e os enviou para pregar, para cumprir o seu chamado. Agora, amados irmãos, a Bíblia vai falar sobre, não só Ele nos chamou a si, mas diz a palavra que os discípulos de Jesus, ao estarem na sua presença, aprendem, eles ouvem. Aleluia, amém. Chamou-os a si e treinou-lhes. Dizemos no princípio que Jesus considerou o discipulado como a obra mais importante. Durante cerca de 3 anos, investiu tempo de qualidade para formar estes que seriam os pilares da igreja. Agora eu gostaria que você descesse comigo até o versículo 46. A palavra vai dizer assim, Lucas 6, 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Queridos, essa é a outra parte da vida cristã. Aleluia, amém. Não basta a confissão pública. Não basta dizer com os nossos lábios, confessar o senhorio de Cristo por meras palavras. Há algo que Jesus espera daquele que quer se tornar um verdadeiro discípulo. Ele escolheu os seus discípulos lá no monte, desce na planície, efetua curas, aqueles que precisavam de curas, grande multidão do povo o apertava para o ouvir, mas também para receber virtude que vinha de si. Mas à altura do versículo 46, Jesus abre esse parênteses para dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, o que isto significa, amados irmãos? Isto significa que existem requisitos. Existe uma maneira que o próprio Jesus
define aquele que são os seus discípulos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aqui trata-se da obediência. Aleluia, amém. Vocês vêm a mim, ouvem a minha palavra, vocês aprendem de mim todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os dias. A palavra não falta. Por que não fazeis o que eu vos mando? Trata-se da obediência. Havia um jovem que era riquíssimo. Ele chega diante de Deus e diz: bom mestre, que bem farei para herdar o reino de Deus, a vida eterna? Jesus conhecia a intenção dele. E ele provou, dando-lhe uma ordem, dando-lhe uma instrução clara. Tu já obedeces os mandamentos? Sim, a lei mosaica. Agora, vai, vende tudo que tendes e venha após mim e siga-me. A palavra de Deus diz que este homem, por ser riquíssimo e por ser dono de muitas propriedades, saiu dali entristecido e não mais voltou. Em contraste de alguns que receberam o chamado de Deus na sua vida, como Mateus, Levi, segue-me. Imediatamente abandonou a coletoria e seguiu a Jesus. Então vemos aqui que este jovem não quis pagar o preço, porque existe um preço do discipulado, amém? Existe um preço para seguir a Jesus, e a Bíblia fala disso. Aleluia, amém? Todo aquele, 47, todo aquele que vem a mim, e em primeiro lugar, ouve as minhas palavras, 47, ouve as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós estamos a ver aqui o primeiro tipo de discípulo. O primeiro tipo de discípulo, amada igreja, é aquele que vem a Jesus, ouve o chamado de Jesus, só que não vive a palavra de Deus. Lembrem-se, vir, ouvir e viver a palavra. Vir, ouvir e viver a palavra. Vir, ouvir e praticar a palavra. É fundamental. Aleluia, amém. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica e vive e as obedece, eu vou mostrar-vos a quem é semelhante. Jesus começa a dizer que esse homem que ouve, esse discípulo que ouve a palavra e vive, pratica dia a dia, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Este homem cavou fundo os alicerces, lançou os alicerces profundos. Os irmãos têm noção da construção do templo que a igreja está a edificar aqui, quão profundo foi o alicerce. Não sei, irmão Abraão não está aqui conosco, mas podemos ver que para essa casa, para esse templo, perdurar por muitos anos, décadas e séculos, é necessário haver um fundamento sólido. O verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, é aquele que cava esse alicerce. E esse alicerce só pode ser edificado sobre o fundamento da obediência. Amados irmãos, quando nós viemos para a igreja, quando ouvimos a palavra, quando ouvimos a mensagem, mas não a praticamos, Jesus compara a homem tolo, a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Será que está alguém aqui que é capaz de construir a sua casa sobre a areia? Eu creio que não. Mas aquele que ouve a palavra, há pessoas que ano entra e sai, mas não toma a decisão de se comprometer verdadeiramente com o Senhor. Pode deixar, está a construir a sua casa sobre a areia. É uma questão de tempo, porque virá a prova final, versículo 48, 49. Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a torrente e logo a casa caiu. E a palavra enfatiza
que foi grande a sua ruína. Amados, é perigosíssimo nós falharmos em viver sobre a prática da obediência da palavra de Deus. Quando você obedece a Deus, quando eu obedeço a Deus, quando eu vivo a palavra de Deus, eu estou a edificar a minha casa sobre a rocha. Parece que nada está a acontecer. Aqui na superfície os homens não veem. Podem dar-te nomes. Você é aquele marido que obedece a Deus. É aquele marido que vive segundo os princípios de Deus. É aquela mulher que vive como uma mulher sábia em sua casa. E você está a construir a sua casa. As amigas, os amigos podem vir dar-te nomes. Mas por causa do fundamento da obediência à palavra de Deus, diz a palavra que você está solidificando a sua casa, o seu lar, a sua vida, em todas as áreas. Diz a palavra que a chuva veio, as torrentes, a tempestade veio. E nós aprendemos aqui na escola dominical várias formas que Deus permite os embates. Por que você está firme até agora? Quais não foram os embates que você não passou? Quais foram as tempestades que se não abateram contra você ou sobre você? Por que você até hoje está firme? É porque você edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, eu vos confesso que se a nossa casa, se a minha vida, se a minha família não estivesse construída sobre a rocha, eu não sei o que seria no ano 2022. E eu não me canso de dizer. Aleluia, amém. Foi ali onde eu vi a importância de praticar a palavra de Deus. O apóstolo Tiago vai dizer: meus amados irmãos, não vos enganeis, não vos enganeis. Em lugar de serdes apenas ouvintes, sede cumpridores da palavra. Amém? Sede cumpridores da palavra. E não apenas ouvintes, enganando-vos a vós próprios. Aquela pessoa que pensa: não, o pastor não está, o diácono não está, o meu líder não está. E quando está sozinho, anda mal diante de Deus. Você está a enganar-se a si próprio. E quando surgir uma torrente, uma tempestade, você não terá fundamento para resistir. Amados, aqui está a diferença. Aleluia, amém. Amados, para isso é necessário pagar um preço. Existe um preço a ser pago por aqueles que querem seguir a Cristo. Jesus diz assim: aquele, pois, que vem a mim e ama mais o seu pai, ama mais a sua mãe, ama mais os seus filhos, irmãos e irmãs, não é apto para ser meu discípulo. Aleluia, amém. Amados, isso é importante, percebemos isso. Todo aquele, pois, que vem a mim, como aquele homem rico, que amou mais as suas propriedades, em detrimento do chamado de Deus para a sua vida, não é digno de ser meu discípulo. Razão pela qual, todo dia, diz a palavra, que para ser discípulo de Jesus, é necessário autonegar-se. Aleluia, amém. A autonegação, que significa negar-se a si próprio, e cada dia, carregar a sua cruz. Aleluia, amém. Carregar a sua cruz. Carregar a sua cruz significa, amados irmãos, aceitar a implicância da escolha que nós fizemos. Os sofrimentos que advêm por causa da escolha que nós fizemos. E os discípulos perceberam isso. E nós falamos na escola dominical, razão pela qual todos eles tiveram mortes difíceis, que muitas vezes nós aqui hoje não estaríamos preparados para enfrentar. Aleluia, amém. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si próprio. Tome cada dia a sua cruz, venha e siga-me. Vir, ouvir e viver, praticar a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Amém, amados irmãos? Toda vez que você abre a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, você pode cumprir ou não. Só que saiba, quando nós não cumprirmos, estamos a enganar-nos a nós
mesmo. Ou seja, amados irmãos, a fé que fala, mas não faz, é uma ilusão. Aleluia, amém. É apenas uma incredulidade estéril que não produz fruto. Não é suficiente apenas, amados irmãos, servir a Cristo, ouvi-lo e não manifestar essa fé genuína que é decorrente da obediência a Deus. Quando o discípulo obedece a Deus, você está a manifestar que realmente não, Jesus tem um senhorio sobre a sua vida. Existem várias coisas que Jesus nos mandou fazer, várias coisas que Jesus nos instruiu, nos mandou, e uma delas é o comissionamento, a grande comissão que cada um de nós recebeu. Aleluia, amém. O porquê que nós não cumprimos com a grande comissão? Porque todo discípulo deveria produzir outro discípulo. Amém. O discipulado, amados irmãos, é a estratégia escolhida por Deus para alcançar o mundo para Ele. Amém. Jesus, Deus, de tão poderoso que Ele é, poderia em uma só vez ganhar o mundo todo. Mas Ele escolheu o discipulado. Investiu 3 anos e meio. Treinou homens para que fossem e ganhassem o mundo para Deus. Ganhassem o mundo para Deus. O irmão está aqui, a irmã está aqui. Deveríamos todos fazer esta reflexão e saber se eu não estou vivendo na obediência a Deus, então eu estou falhando em relação àquilo que Jesus espera. A palavra, o Evangelho, veio até nós, porque estes 12 homens entenderam que estar com Jesus, ouvir ou receber a sua vocação diante de Jesus, também deveria ser acompanhada pelo ir, e o ir e o pregar. Gostei bastante o cântico que o Kiese cantou. Eu sou Kiese Kuzulo. Prego a... Eu sou Kiese Kuzulo, sou um pregador da palavra de Deus. No domingo antepassado, estava no serviço e enquanto cultuávamos ao Senhor, e havia um colega nosso que eu havia convidado para participar do culto, e ele obedeceu, ouviu e participou do culto. E louvei a Deus na frente dos irmãos pela obediência dele, mas sem eu saber que uma semana depois, porque ele esteve doente e foi dispensado do trabalho e veio. Não passaram 3 dias e ontem fomos enterrá-lo no Benfica. Veja, amados irmãos, a tamanha responsabilidade que o pregador tem ao estar perante vocês e fazer essa chamada. Eu não sabia que pouco tempo depois o nosso colega, irmão, já não estaria conosco. Amados, isso nos remete à grande reflexão, à obediência a Deus. Por isso, o pregador, quando sobe para o púlpito, tem que pregar a palavra, porque eu não sei se voltarei a ver o irmão amanhã ou depois. E o irmão, ao ouvir a palavra, deve manifestar essa aplicação, esse interesse em receber, aceitar a palavra, porque o amanhã não pertence a nós. Ontem enterramos o nosso colega, mas eu fiquei feliz porque 2 semanas antes, o último domingo que passamos juntos, ele esteve humildemente no culto e quero crer que a graça do Senhor o terá alcançado. Amados, a responsabilidade do discipulado. Quando nós obedecemos a grande comissão, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquela casa que não foi construída sobre o fundamento da obediência, veio a chuva que pode representar uma certa adversidade, pode representar também um juízo da parte de Deus. Essa casa, por não ter fundamento,
desmoronou e diz a palavra que foi grande a sua ira. Eu estou preocupado com aqueles que vêm e não vivem a palavra. Porque a tempestade pode se abater a qualquer momento. E você não se achar mais. Aleluia, amém. Por isso, cada dia, temos que olhar para ele como uma oportunidade que Deus nos está concedendo para estarmos bem diante de Deus. Não é que Jesus esteja a sugerir que as obras é que levam para a salvação. Não. Mas não se pode falar de alguém que seja salvo e não naturalmente manifestar a obediência, os frutos. Jesus disse que vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E a obra do Pai é esta, que o vosso fruto permaneça, que vocês possam ir e produzir fruto. Que tipo de fruto você e eu estamos a produzir? Frutos de obediência ou de desobediência? Você está a edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, obedecendo a Ele com todo o seu coração? Ou você está enganando-se a si próprio? Vimos que é tremendamente perigoso. Eu quero dar a oportunidade a você que está aqui. Você que está aqui. Você foi convidado, convidada, mas nunca antes tomou uma decisão de seguir a Jesus. Só existem dois caminhos. Só existem dois lugares para nós passarmos a eternidade com Deus. Ou a eternidade é com Deus, ou a eternidade é com Satanás, no lugar preparado para ele. E eu não quero que o seu sangue me seja cobrado sobre a minha cabeça. Se alguém está aqui e nunca antes tomou seriamente a decisão de seguir a Jesus, nem ainda é batizado nas águas, nem ainda manifestou a confissão pública do senhorio de Jesus, nós queremos dar oportunidade para você levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero seguir-te. Conforme diz aquele homem: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Só que não colocou o chamado à salvação como prioridade na sua vida. Pediu um tempo a Jesus para enterrar os seus entes queridos. Alguém está aqui e quer receber Jesus na sua vida? Levanta a sua mão e você será bem-vindo à família de Deus. Amém. Alguém está aqui e quer tomar essa decisão? Alguém está aqui e quer vir a Jesus, tornar-se um discípulo, obediente à sua palavra e passar a segui-lo pelo resto da sua vida? Não quero terminar sem antes dar essa oportunidade. Estamos a falar sobre a obediência à palavra de Deus. Alguém está aqui e quer tomar essa decisão? Os irmãos, fechem os olhos e nós vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa grande oportunidade, Pai. A Tua palavra, Senhor, foi pregada, a Tua palavra foi exposta, Senhor, e mais do que isso, Senhor, nós não podemos. Por isso, Pai Santo, se está alguém aqui, eterno Deus, que tendo ouvido a Sua palavra, quer responder com um sim, quer responder com uma atitude positiva, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor possa convencer este coração, Pai, para que, oh Pai, naquele dia ninguém diga que eu não ouvi, aleluia, a Tua palavra, o Teu Evangelho, porquanto nesta manhã, nessa tarde, a chamada está sendo feita, o convite está sendo feito. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, levanta a sua mão e os pastores vão orar por você, aleluia, amém. Glória a Jesus, em nome de Jesus. Se você tomar essa decisão e se calhar pela fraqueza do seu coração, mas os irmãos vão me ver, tenho vergonha, então não faz mal. No final do culto, vem ter com a direção da igreja, os pastores, os diáconos, os líderes de departamentos, estão aqui e poderão orientar-te o que é necessário fazer para que você passe a seguir a Jesus. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, Diácono Franco. Penso que a mensagem
foi passada, não é? Nós temos que nos tornar como